Bem-vindos novamente, né, ao Fast 360, que é aquele canal que nós estamos desenvolvendo junto com vocês, com um único objetivo, de melhorar a produtividade dos nossos clientes, analisar as questões do mercado, as necessidades dos clientes, as melhores estratégias e criar os mecanismos necessários para que todo mundo tenha uma excelente performance, que batam suas metas, que encantem os seus contratantes, tá? Num mercado tão complicado como esse, o mercado de call center. Então, hoje nós vamos falar um pouco, né? Vamos tentar desvendar um pouco causos, jogar um pouco de luz, né, sobre o call center ativo, as suas dificuldades e alguns caminhos que a gente pode trilhar para melhorar a produtividade dele. Tá? Para começar a nossa apresentação de hoje, eu queria até fazer um apelo. Débora? Né? Nós queremos ouvir vocês, que são os nossos clientes, que sofrem no dia a dia. Claro que sim, vocês já falam conosco através do nosso suporte, dos tickets, mas esse canal de suporte dos tickets é um canal para atender questões pontuais, né? E nós queremos, através do canal do Fast 360, definir questões estratégicas, né? Nós queremos definir as melhores estratégias, traçar os melhores roadmaps no desenvolvimento das nossas soluções, para que vocês todos atinjam os melhores resultados. Então, mais uma vez eu peço que vocês utilizem desse canal, que é o e-mail fast360, @fast.com.br, para que vocês possam sugerir novas abordagens, novas métricas, novas pautas para as nossas reuniões mensais, novos produtos, que vocês expressem suas preocupações e que a gente tenha um contato mais próximo, que não seja justamente na hora de resolver apenas os tickets, os problemas, aquilo que é do dia a dia, aquilo que é mais tático, né? Eu estou com um problema imediato, preciso resolver. Não. O objetivo do Fast 360 é olhar o futuro de todos nós. Tá bom? Vamos começar então? Bom, pessoal, quando a gente fala em call center ativo, em diferenças de operação, será que minha operação está indo bem? Será que minha operação está indo mal? A pergunta que alguns clientes me fazem é assim, mas a minha operação está indo bem? A minha operação está indo mal? Então, uma das questões que um dos exemplos que eu quero mostrar aqui de uma operação que está indo melhor que a outra, né? A gente tem aqui dois trechos, dois recortes do dashboard de duas empresas diferentes, evidentemente que eu não vou nomeá-las, né? Onde nós temos aqui uma diferença em quantidades de operadores em atendimento e operadores de uma operação e de outra. Então, veja, em uma das operações, eu estou com 71% dos operadores disponíveis em atendimento. É um bom resultado. O tempo médio de ociosidade, ou seja, o tempo médio entre o operador atender uma ligação e outra, está em 24 segundos. Né? E o tempo médio de atendimento é de 36 segundos. O que nós temos aqui nessa operação que chama a atenção? A quantidade de operadores em pausa, muito grande, né? Chega ultrapassa 30% da quantidade de operadores logados. A quantidade de operadores que estão em modo manual também nos chama atenção, né? Chega a quase 10% dos operadores que estão logados. Isso nos preocupa, por quê? Porque se nós estamos numa operação de call center ativo, onde a meta
é manter o operador ocupado. Veja, eu não estou fazendo análise da qualidade aqui, mas das preocupações que esses números levantam, mesmo numa operação que seja tão boa quanto essa, com 71% de operadores falando. Mas se o objetivo do uso de um discador, de uma ferramenta de call center ativo, é manter os nossos operadores ocupados, a gente tem que ir atrás do qual é o motivo de uma quantidade tão grande de pausas e de operadores fazendo descagem manual. Afinal de contas, a responsabilidade da descagem é do discador para que a gente possa obter uma métrica de maior quantidade de operadores trabalhando ao mesmo tempo e, com isso, reduzir a minha necessidade de agentes envolvidos na minha operação, reduzindo o custo ou melhorando o meu resultado global. No caso de baixo, é pior ainda, né? Porque a gente está com apenas 7% dos operadores, e a gente está com uma ociosidade de 19 operadores. Veja que no caso acima não há ociosidade, né? O que nós temos aqui é uma operação que está tendo bastante entrega de alôs, né? E outra que está tendo pouca entrega de alôs. Então a gente precisa ir atrás de melhorar a entrega de alôs, é o primeiro objetivo nosso, é melhorar a entrega de alôs, reduzir a ociosidade dos operadores e diminuir o tempo médio de ociosidade. E depois disso, a gente vai olhar as outras questões que são necessárias. Mas aqui dá para ter uma ideia bem boa, né? Se a sua operação não está aparecendo a de cima, olhando nos indicadores do Fast Dialer, você deveria estar preocupado e deveria estar procurando, junto ao nosso time, as formas de melhorar. E a gente vai desvendar isso aqui ao longo da nossa apresentação. Então, isso eu acho que é bem importante que nós tenhamos em mente. Tá? Seguindo para o próximo quadro, nós temos alguns outros comparativos. Né? Aquele primeiro comparativo foi tirado do dashboard, nós printamos 2 dashboards no mesmo horário de 2 empresas diferentes. Aqui nós temos o comparativo que foi feito através do relatório de desempenho do serviço. Tá? A gente só condensou ele entre 3 empresas diferentes. Veja que entre esses mailings, né, que rodaram nesses serviços num determinado dia, né, nós tivemos uma diferença no percentual de atendimento. Então, veja, a empresa B teve um volume de atendimento maior do que a empresa B, A e C. Né? Então, a empresa C aqui é a lanterninha do resultado. Né? Como nós tivemos mais ligações atendidas, evidentemente nós temos um maior percentual de contatos com as pessoas certas, né? Porque os telefones que não atendem, né? Isso eu estou falando em relação ao total descado, tá? Se eu sequer tenho um atendimento, então com certeza não falei com ninguém, né? Não falei com a pessoa, com o cliente-alvo da questão. E se eu não falei com o cliente-alvo da questão, eu também não converti. Veja, um dos desafios do nosso setor é esse, o percentual de conversão é baixo, né? E a gente também precisa trabalhar para melhorar esse percentual de conversão, né? Por que eu falando com 1,8% da minha base, quase 2% da minha base, eu falei com a pessoa certa, mas eu extraí pouquíssimas conversões. Aqui pode ter vários problemas, pode ter problema de tabulação, pode ter problema de abordagem, né? Pode ter realmente falta de condições financeiras, quer dizer, existe uma série de fatores, mas um dos indicativos que nós temos aqui é o seguinte: quanto maior o meu percentual de ligações atendidas, maior a minha conversão no final. E a gente quer ajudar vocês também a trabalharem isso aí. Depois, né, como que a gente melhora o índice de CPC, como que a gente melhora o índice de conversão. Eu estou também aberto aqui a ouvir a opinião de vocês, isso é a opinião minha, né, a opinião da FEST também, sobre
como as operações se dão pela nossa experiência do dia a dia, vendo a operação de diversos clientes. Então, vamos entender um pouco como funciona a estrutura de um call center ativo. Tá? Débora? Então, toda a estrutura de um call center ativo, ela gira como um funil de vendas. Como tudo, né? É um funil de vendas. Eu tenho um estoque. Né? O que é o estoque? É a totalidade dos clientes finais que eu devo converter, o que eu gostaria de converter. Então, no caso de uma empresa de cobrança, é a totalidade da carteira de cobrança de um determinado credor, de todos os meus credores, na verdade, mas vamos analisar operação a operação, de um determinado credor. No caso de um correspondente bancário que vende crédito consignado, o estoque é todos os clientes que o meme que eu obtive pelo meio que eu uso para obter meme, que eu posso oferecer o crédito consignado. Né? Então, em última instância, sei lá, todos os aposentados do Brasil que tenham margem consignada ou que estejam prestes a, a ter a portabilidade permitida, enfim. Né? Aí, no caso da captação de donativos, né? É a totalidade das pessoas que tenham renda suficiente para fazer doações. Né? Então, esse é o meu main, né? E este estoque, ele é dividido entre, de todo esse estoque, aquilo que eu vou, no final, conseguir a conversão. Tá? Só que quando eu tenho esse estoque, ele chega para mim, esse é o estoque, na maioria das vezes, né, ou quase na totalidade das vezes, é um estoque que não está segmentado. Então, ali dentro eu tenho clientes que não têm telefone válido, clientes que já faleceram, tenho clientes que não têm condição financeira, tenho clientes que têm bloqueador de celular, tenho todo um universo de clientes ali. Então, o meu primeiro trabalho é segmentar o meu estoque, não só por idade, né? Por exemplo, no caso de empresas de cobrança, que é um índice importante, que é a idade do atraso, né? A idade da dívida, né? Mas conseguir determinar daquela quantidade toda aqueles clientes que tenham, no caso de um discador com call center, os telefones válidos. Tá? Depois que eu conseguir segmentar isso com os telefones válidos, né, então é que eu vou partir daqueles números. O que é um telefone válido? É um telefone que gera alô, é um telefone que gera atendimento. Tá? Isso, por exemplo, quando a dívida é muito antiga, um ano e meio, 5 anos, vai ficando cada vez mais difícil, porque a base não foi atualizada, porque a base não foi higienizada, porque o cliente mudou e foi morar em Portugal, por inúmeros motivos. Então, a primeira coisa que nós temos que conseguir são os telefones válidos para poder fazer a ligação, ou para enviar o WhatsApp, ou para as nossas ações. Então, veja, esse é um conjunto muito menor do que o nosso estoque inicial. Né? A gente vai voltar aqui um pouco. Desses telefones válidos, ou seja, aqueles telefones que produzem efetivamente um alô, eu preciso conseguir aqueles números que eu falo com alguém do outro lado e é a pessoa certa, né? O CPC, contato com a pessoa certa. Aí são menos leads ainda, né? Daquilo que eu parti de um estoque gigantesco, eu tenho uma segmentação menor de leads ainda. Ou seja, aquelas leads que naqueles números de telefone eu consigo falar com a pessoa certa, ou seja, com o alvo da minha campanha. E por fim, depois que eu conseguir falar com a pessoa certa, eu tenho que conseguir converter a minha ação. Seja uma promessa de pagamento, seja
a adesão a um empréstimo consignado, a uma portabilidade, ou seja, ainda a doação para uma instituição de caridade ou a atividade que a empresa de vocês exerça. Então, é menor ainda, né? Essa é a ponta do funil, é a ponta que interessa para a gente. E como eu posso segmentar todo esse mini? Veja, muitas vezes, né, aqui só para pular da fase superior do estoque até o fim, muitas vezes eu poderia converter as pessoas que eu não consigo falar. Ela até teria interesse, mas se eu não consigo falar, eu não consigo converter. Então, é, 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 é um grupo de pessoas do estoque que é como se elas não quisessem converter mesmo, porque eu preciso tomar as minhas estratégias. E como que a gente segmenta isso? E quais são as melhores estratégias para a gente segmentar isso, né? Claro que isso depende de negócio para negócio, da sua obrigação com o contratante, da expectativa do contratante, quer dizer, todas as expectativas têm que ser alinhadas. Mas quais são as melhores estratégias que eu devo utilizar, né? Já sei, vou o tempo inteiro gerar o mailing do meu estoque inteiro e vou descartar. Não, isso a gente já vai ver daqui a pouco que não é o melhor jeito de trabalhar. Então, o que a gente aconselha? É que quando você está tratando um estoque que ainda não foi segmentado, que vocês utilizem ferramentas de alta agressividade. Que ferramentas essas? URAs ativas, ou URAs CPCs, que é URAs que buscam o contato com a pessoa certa. Então, é aquela URA que fala, eu gostaria de falar com o senhor, é você? Sim ou não? Quer dizer, eu já pulo, eu já sei que aquele número vai ser segmentado, é um número CPC, né? Se eu vou conseguir converter esse número ou não, é outro passo, né? Tentativa de e-mail, de mensagens de WhatsApp, do uso de agentes digitais, porque o uso do agente digital também garante para você uma alta agressividade. Por quê? Porque não vai me faltar, a gente vai até falar isso daqui no próximo slide, não vai me faltar agentes, né? A gente até mudou, a FEST mudou um pouco a forma como os agentes digitais são licenciados, para que não faltem agentes no momento em que você tem um pico de atendimento e no momento que você tem um vale de atendimento, né? Ou seja, o agente digital, ele tem a capacidade de se integrar com o seu CRM, de cobrança, por exemplo, né? Ou de consignado, e ele pode fazer a oferta nesse alô, ou seja, gostaria de falar com a senhora. É você? Sim, veja, eu não quero desperdiçar o alô, mas eu, não, eu não quero criar os outros problemas que a gente vai ver daqui a pouco, né? Eu não quero desperdiçar isso. Então, a gente pode jogar dentro da URA ou dentro do agente digital a continuidade do atendimento. Walter, mas o meu CRM não fornece os mecanismos para eu criar um agente digital que possa negociar e mandar o boleto. Eu entendo, né? Isso acontece em muitos casos. Então, vamos tentar mandar isso para a central de atendimento humano, porque as URAs da FEST, do Fast Dialer, permitem essa tentativa. Não é porque eu estou fazendo uma descagem, né? Qual que é a diferença da URA, de uma URA ou de um agente digital com um call center ativo? É que o call center ativo só disca quando eu tenho operadores disponíveis para falar. Então, ela só disca para tentar abastecer essa quantidade de operadores. No caso da URA, não, ela disca independente da quantidade de operadores. E dentro do workflow dela, eu posso fazer todo um agente digital, negociar, fazer ofertas, mandar mensagens, como eu também posso, em última instância, desviar esta ligação, ou tentar desviar essa ligação para um atendente disponível dentro de uma central de atendimento. E aí eu não desperdiço o alô, porque o alô é importante, o alô é caro numa operação de call center ativo. Então, eu devo tentar esgotar este alô antes de tentar agendá-lo, ou de ligar depois, ou de desligar a ligação naquele processo que a gente chama de alienação do cliente final, né?
Uma vez que eu passei por essa fase massiva, né, aí sim, aí eu posso trabalhar com mais tranquilidade, com um call center ativo ou com agentes digitais em cima dos telefones que já foram determinados como válidos ou principalmente daqueles que foram determinados como CPC. Por quê? Porque nesses caras é onde eu tenho a grande chance de ter um alô de novo. Né? Se eu não conseguir resolver isso na primeira etapa, com um agente digital, com um recado, pedindo para o cara pagar, né? Aí, ou pedindo o donativo, ou mandando o cara para o link do meu site, ou qualquer outro mecanismo, este é o momento em que eu tenho a tranquilidade de falar com bons telefones, de bons números que eu já validei. Ou seja, é importante que a gente coloque isso, que eu já validei, que o sistema já validou. Porque não basta alguém dizer que o número é hot, ele tem que ser hot de verdade. Não basta eu imaginar que ele é hot, ele tem que ser hot de verdade. Veja só, depois vou até dar um exemplo sobre isso, porque uma vez trabalhei com uma grande empresa de telecom e nós fizemos o processo um novo processo para eles de débito em conta, né? E aí o gestor falou, cara, a inadimplência do débito em conta está muito alta. Isso não poderia ser assim, não deveria ser nem 1%, e está em 15%. E aí eu fui procurar, cruzar os dados, SQL para cá, SQL para lá. E aí, cara, não, é isso mesmo. No outro sistema que vocês tinham antes, qual era o número que você tinha de inadimplência nessa categoria? Ah, não sei, o sistema não me dava essa informação. Ou seja, ele imaginava que a inadimplência deveria ser baixa, mas não estava testado, é a mesma coisa. Eu imagino que o telefone é hot, mas eu tenho que testar se ele é hot mesmo. Tá? E o nosso sistema tem essas capacidades aí de diferenciar fones hot, não hot, mas muitas vezes isso, quer dizer, certamente isso depende também do seu CRM estar adequado a isso. Então a gente vai discutir esse assunto. Por quê? Não basta eu falar, ok, esse cara aqui é CPC. Aí eu tenho que conseguir devolver essa informação para o meu CRM para que lá eu consiga gerar um mailing assertivo das pessoas que sejam CPC. A gente vai ver isso em seguida. E aí sim, quando eu trabalho com mais alôs, com alôs mais assertivos, né, eu aumento a minha capacidade de conversão, porque aí eu tenho os meus agentes, os meus operadores, trabalhando em listas quentes, mais motivados, por quê? Porque pelo menos eu estou próximo de atingir o meu alvo, né? Então, isso melhora toda a arquitetura, todo o processo do call center ativo. Então, eu segmento o meu estoque, trabalho massivamente. Aqueles que eu consigo segmentar como fones válidos ou CPC, eu avanço eles para uma fase diferenciada de acionamento. E aqueles que são remanescentes lá que eu não consegui acionar. Aí eu tenho algumas escolhas, né? Eu posso tentar uma higienização de base com essas empresas que fazem higienização de base, posso separar isso em, em outras estratégias, posso continuar testando para ver até que vai ligar, né? Mas esses caras, enquanto não produzir o resultado, não vão sair do lugar. A gente vai trabalhar com mais qualidade, onde realmente vai nos gerar mais qualidade. Tá? Eu acho que isso é bem importante. E aí, a interação, quer dizer, receber o retorno do Fast Dialer no CRM, quer seja de cobrança, de consignado, de qualquer que seja, é uma parte definitivamente importante. Né? A gente tem estruturas dentro do Fast Dialer que permite fazer invocações de API REST, por exemplo, no fim das ligações. Então, existem já alguns mecanismos que o Fast Dialer permite, mas aí o seu CRM vai ter que fazer isso também, vai ter que ter esse ajuste. Ou se ele já tem, melhor ainda.
Porque eu tenho que falar, cara, esse número aqui é hot, esse número não presta, esse cara eu nunca consegui contar. E aí a gente vai separando e vai trabalhando. Então, isso é fundamental. Vamos avançar? Tá? E aí, não, só um minutinho. E aí a gente tem, né, uma pergunta que é feita com uma certa frequência, é o que acontece com o meu meme? Né? O que acontece com o meu meme? O meme é uma lista de números. Tá? Dentro do FastDialer ou de qualquer outro software de descagem, existe um sem número de estratégias diferentes para você ligar para estes números. Tá? Mas o que acontece? Nenhuma estratégia vai adivinhar quais são os números bons e os números ruins que estão dentro do mene. Quer dizer, se eu gerar um mene com todo o meu estoque, digamos, 15 mil clientes, e só 1.000 clientes desses 15 mil forem CPC, eu vou fazer um grande esforço de descagem, vou ter que passar uma lista inteira de 15 mil nomes para conseguir falar com 1.000. E eu não sei se esse 1.000 está no começo, no meio, no fim, se ele está agrupado em conjuntos, eu não sei. Eu simplesmente tenho que fazer o esforço. Tá? Então, o que acontece? Né? Eu pego um main que é todo o meu estoque. Aí eu começo para abastecer os operadores. Veja, eu estou falando aqui especificamente do serviço de call center ativo, ou seja, aqueles onde eu quero transferir as ligações para os operadores. Então, o que acontece? Eu tenho 10 operadores. Então, eu preciso, de verdade, entregar 10 operadores disponíveis. Início da manhã. Eu tenho 10 operadores, eu preciso entregar 10 ligações. Aí o sistema começa a discar. É ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Cara, precisei fazer 100 ligações para conseguir um alô e transferir. O que o sistema fala? A minha agressividade tem que ser 100, quer dizer, fala, é o que ele calcula. A minha agressividade tem que ser 100, quer dizer, assim, bem, né? Tem que ser 100. Então ele vai começar a tentar fazer 100 ligações para cada operador que precisa de uma ligação. Então eu tenho 9 operadores, ele vai tentar fazer 900 ligações. Esta é a lógica, né? Porque ele não sabe. Aí o que acontece? Né? Eu estou fazendo 900 ligações, eu tenho 9 operadores. E eu vou comendo, mesmo. Vocês conseguem ver o meu mouse aqui? Não? Tá. É porque eu teria que estar compartilhando. Mas eu estou passando pela fase ruim do meme. Eu estou com 900 ligações. 15 falam alô. O que acontece? Eu não tenho gestão sobre isso, né? Porque a gente está fazendo na pressão. 15 falam alô. O que acontece? Eu transfiro 9 e o que eu faço com as outras 6? Eu descarto, eu alieno, como a gente fala. Eu alieno. Claro que eu tenho outras estratégias que não alienar. Eu posso tentar, por exemplo, transferir para a central de atendimento 1. Se ela estiver ocupada, todos os seus operadores ocupados, eu posso tentar desviar para a central de atendimento 2. Ou eu posso tentar colocar numa fila de espera. É que uma fila de espera para uma ligação ativa é meio estranho, né? O cara te liga e você fala alô e a mensagem do outro lado fala aguarde um instante que um dos nossos operadores vai te atender. Cara, mas você que me ligou, né? Quando eu ligo e eu aguardo, ok, mas quando você me liga, a minha expectativa para que eu não desligue é que você vai me atender imediatamente. Então, quando eu trabalho no call center ativo com um main que é desconhecido, né? Eu corro o risco, primeiro, de ficar muito tempo, o sistema tenta, não consegue, não completa, vai, volta, tenta.
mais canais, mais canais, mais canais, mais canais, e o operador vai ficando ocioso, né? Vai ficando ocioso. E aí, de repente, eu passo por um trecho lá, começa a ter um monte de alô. Aí eu não tenho para quem jogar. Então eu queimo o meu main, jogo fora aquilo que é mais precioso numa operação ativa, que é o alô, e ainda assim desperdiço meus operadores, estão ficando muito tempo ociosos, né? Então, desculpa, pessoal. Então, só estou desligando aqui para não incomodar de novo. Então, voltando aqui, retomando a ideia. O que acontece com isso, né? Essa ilustração aqui tenta esclarecer, né? Ou seja, eu estou passando pelo ruim, aí eu comecei um monte de atendimento, eu vou transferindo até ocupar os meus operadores, e aquilo que eu não tenho, eu tenho que tomar uma ação. Eu posso alienar, ou seja, desligo e agendo para mais tarde, eu posso tentar transbordar isso para uma outra central de atendimento, né? Ou eu posso agendar um callback, por exemplo, ou aí a gente tem algumas opções. Mas é isso que acontece. Por isso que a estratégia de segmentar o mailing faz com que a gente não desperdice os alôs e reduza a ociosidade da operação, né? Então, eu acho que esse é um aspecto fundamental que a gente tem que ter na nossa estratégia. É o único? Não, mas é fundamental. Que a gente não é porque a gente tem uma máquina de fazer ligações que a gente simplesmente bota lá no moedor de carne e faz. A gente tem a necessidade de segmentar para atingir o nosso objetivo. E aí a gente depende, sim, de uma colaboração do CRM. Tá? É daí que surge a ideia que a gente está em fase de finalização aí do Contact Studio, estamos fazendo algumas validações dele para colocar para vocês, que é para ter uma ferramenta para que vocês possam fazer isso, mesmo que o seu CRM não faça, porque o CRM tem muitas atividades importantes que nunca o Contact Studio vai ter, né? Por exemplo, cálculo de acordo, atualização de dívida, prestação de contas, né? O foco dele é isso, é tentar segmentar e organizar o atendimento. Próximo slide. Tá? Outra coisa que nos preocupa muito, que a gente vê em alguns clientes, e a gente já falou isso com vários clientes, claro que depende da estratégia do negócio, depende do seu compromisso com o contratante, eu entendo, mas é a saturação do telefone. Ou seja, se você liga sem parar, este número vai parar de atender. Tá? Ou ele vai trocar de número de telefone, porque assim, eu já peguei alguns clientes nossos fazendo 70 ligações para o mesmo número no mesmo dia. Cara, não tem condições. Imagine-se, eu acho que dentro de uma operação de call center é importante a gente se imaginar no lugar de quem está recebendo a ligação e no lugar também dos operadores. Né? Então, a saturação do número telefônico leva o cliente a colocar ou bloqueadores nos celulares, que isso é cada vez mais comum, tá? Ou simplesmente não atender quem não está na agenda dele. Ou ainda ele troca de número telefônico, porque hoje não custa nada, você vai até na banca de jornal e compra um número novo. Tá? E ele ainda hoje consegue manter o WhatsApp antigo, quer dizer, o aborrecimento do cara vai ser mínimo. E aí você vai perder a sua oportunidade. Tá? Então a gente tem que estar muito conectado nessa questão, né? De não saturar a ligação. Que inclusive foi uma das ações aí que a Anatel tentou resolver no ano passado, retrasado, já não me recordo mais, que é evitar os robocaus, ou seja, porque o nível de aborrecimento é alto. E outra coisa que a gente tem que estar muito atento, e aí o CRM, as estratégias de mailing, né, é assim, o cliente que não tem condição financeira de manhã não vai ter de tarde, né? Se não tem de manhã, não vai ter de tarde. É claro que o convencimento, às vezes ele está convencido a pagar primeiro as Casas Bahia e depois o Calunga, né? O que acontece, né? Muitas vezes as pessoas, uma vez até assisti uma palestra lá na Associação Comercial de São Paulo, foi uma palestra bem interessante, onde eles fizeram um levantamento da quantidade de dívidas, falando especificamente aqui do segmento de
de cobrança, né, da quantidade de dívidas por pessoa. Então, o cara às vezes tem 3, 4 dívidas e aí você tem que oferecer. Aí sim, existe um outro momento, né, que é o momento depois do CPC, que é como eu convenço o meu cliente a converter comigo e não com o meu outro concorrente, né? Ou seja, quem é o concorrente de uma empresa de cobrança? É outra dívida que a pessoa tenha, ou outra despesa que a pessoa tenha. Então, isso é uma coisa que o operador tem que estar muito atento, né, sobre a vencer a objeção do cliente. É, no, ainda falando especificamente desse quesito, né, é, todas as percepções são muito importantes. Então, assim, o cliente que não quer pagar porque não quer mesmo, ele não vai te pagar. Né? Então, a gente não pode deixar de trabalhar os outros porque a gente está trabalhando só esse cara porque a dívida dele, sei lá, é 30 mil, 50 mil. Né? Ah, no caso dos Corbans, por exemplo, né, muitas vezes é uma questão de velocidade, né? De quem consegue falar primeiro com o cliente, de quem não consegue, né? Do operador que se expressa melhor. Em alguns casos de Corban, por exemplo, o, o, o cliente, né, o que quer o empréstimo, ele cria até uma relação de falar pelo nome com o operador. Quer dizer, essa é uma boa, né? Criar contatos, criar laços, isso se torna mais uma ação receptiva do que ativa. Tal. Então, assim, faz parte do script, mas a primeira coisa é, no caso de um Corban, eu tenho que conseguir falar com a pessoa que tem que é a destinatária da oferta de crédito, e tenho que tem que ser uma pessoa que tenha qualidade para obter o crédito, né? Porque assim, nem todo mundo que quer, ou a maior parte das pessoas que querem o crédito não tem score suficiente para isso, né? E a mesma coisa é na qualificação é, de quem vai fazer doações, enfim. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é quem não teve condições de manhã dificilmente terá à tarde ou no dia seguinte. Então, eu tenho que tomar cuidado para não ficar saturando esta mesma pessoa enquanto eu deixando de falar com outra pessoa que teria condição. Então, esses cuidados a gente tem que ter no momento de fazer a ligação. E outra coisa que aconteceu também no cliente, porque eu estava auditando algumas ligações, por exemplo, ligou. O cara concordou e não mandava um boleto. E continuavam ligando, mas não mandavam um boleto. Cara, precisa rever o processo. E rever o processo implica num esforço de fazer monitoria do que está acontecendo. Mas isso a gente vai falar em outra oportunidade, tá? Próximo slide. Tá? A blacklist temporária, presente no FastDial, é uma estratégia para tentar diminuir a saturação dos números. Então, a gente consegue setar nas tabulações que aquelas tabulações vão fazer com que aquele número ou aquele CPF pique 1, 2, 3, uma semana, né? 1, 2, 3 dias, ou uma semana, né? Sem receber ligações. E aí, mesmo que o meu CRM não consiga fazer essas segregações por falta das integrações necessárias, eu consigo pelo menos tentar evitar, porque agora no momento que eu importo, isso a gente não fazia, mas na versão a gente detectou essa questão, na versão 24026 do sistema, agora eu não importo quem está blacklistado na blacklist temporária. Blacklistou, eu não importo. Quer dizer, na verdade eu importo, mas eu marco que é para não ligar. Tá? Então, o sistema não importa. Então, eu já tenho o meio segmentado, ainda que o meu CRM não tenha essa capacidade. E aí eu consigo, nessa gestão, né, é, evitar a saturação dos clientes, né, e evitar aquele, pô, já falei que não, pô, já falei que não, pô, já falei que não sou eu, não quero, não posso, estou desempregado, né? Tudo isso aí que você perde tempo com esse cara, gasta telefone, gasta o seu operador, mas não tem resultado. Veja, tudo depende da análise do seu caso de uso.
São ferramentas que nós temos disponíveis para que vocês possam sentar, planejar as estratégias de ação ativa e executá-las. E terem sossego também na vida, ou seja, bater as suas metas, os seus operadores mais felizes, porque é mais fácil de trabalhar aqui do que também na empresa concorrente, porque hoje a gente tem uma concorrência até na contratação dos operadores, nos turnovers, né? São ferramentas que a gente tem para isso. Uma ferramenta que a gente considera importante é a blacklist temporária, ou seja, liguei, o cara ficou estressado, não sei o que lá, cara, 3 dias para falar com esse nego de novo, entendeu? 2 dias. Mas para minha empresa, bom, eu falei, aí você tem que avaliar a sua situação, e você tem que avaliar o que é bom no contexto geral, para 90% dos seus casos. Aqueles 10%, aquele 1%, como dizia a música, que é vagabundo, aí, cara, isso sai meio do escopo, tá? Mas você tem que criar uma estratégia que seja boa e que você possa comparar a sua estratégia atual com a nova. Né? Vou fazer uma estratégia nova, vou blacklistar, vou fazer assim, assado. Né? A gente tem as ferramentas dentro do sistema, e aí você vai comparar. Meu resultado era bom e era ruim. Né? Sigamos, então. Então, uma outra dica que a gente dá é: não devemos reciclar mene. Aí você fala, pô, mas como que eu não vou reciclar o meu mene? Acabou, ao meio-dia acabou meu mene, eu preciso discar. Né? Eu preciso discar, então. É por isso que a integração com o CRM é importante, ou seja, eu vou realimentando ao longo das ligações, eu vou realimentando o meu CRM, né? E de lá eu vou buscar um mailing mais assertivo, um mailing novo, um mailing que eu não tentei hoje, um outro trecho do meu estoque que eu ainda não executei, porque uma das coisas que é importante, né, eu sei que muitas coisas que eu estou falando aqui, pessoal, é evidente, né, mas às vezes as coisas evidentes têm que ser ditas para a gente, até porque às vezes, apesar de ser evidente, a gente não está construindo as ferramentas necessárias para isso. Então, o que é importante é eu trabalhar todo o meu estoque. Né? Todo o meu estoque. Mas, poxa, eu vou trabalhar todo o meu estoque, até aqueles caras de 10.200 dias de atraso, você pode trabalhar. Porque você vai colocar esse cara numa estratégia que você tenha alta capacidade de descagem sem comprometer a sua operação, sem comprometer os seus agentes. É por isso que a gente mudou a nossa estratégia de, de cobrança de agentes digitais e de um monte de coisas para que vocês tenham essa flexibilidade. Porque, veja, se a gente falar de novo naquele main, até um assunto que eu ia falar, mas naquele main que é bom, é ruim, né? Quando eu estou fazendo uma URA CPC ou quando eu estou fazendo um agente digital, eu não tenho problemas de ociosidade. Por que isso? Eu estou discando, sei lá, de 100 em 100. Vou discando. Fico a manhã inteira e não consigo falar com ninguém. Na hora do almoço, aparece 100 caras de uma vez. O sistema atende os 100. Entendeu? Então você tem a necessidade de trabalhar o estoque todo, mas de forma segregada entre o estoque não qualificado e o estoque qualificado. E à medida que você for conseguindo qualificar o seu estoque, você vai progredindo ele para estratégias que tenham mais assertividade, mas você separa isso. Então, é importante que o seu CRM esteja recebendo os retornos do FastDimer e que ele consiga fazer uso do retorno. Ou seja, não entre só lá como um histórico de acionamento, né? O cliente atendeu, caixa postal, número inválido, não é o cliente, né? Não é isso. O que é importante é que o CRM receba o resultado de volta e permita a vocês ressegmentar o seu menu, para que você esteja com o melhor da sua estratégia. É fácil? Não, requer trabalho, requer atenção constante, requer.
requer curadoria, né? A palavra que está na moda, né? Requer curadoria, ou seja, eu tenho que colocar e tenho que medir os meus resultados e tenho que pensar diariamente na minha rotina. Mas o segredo é esse, é trabalhar todo o meu estoque, gerar mailings assertivos, separar bem a minha força, a minha força de produção, os meus agentes, entender se os meus agentes realmente precisam fazer ligações manuais ou não, ou se eles estão usando, e as pausas também, se eles estão usando isso de forma correta, não é só para ficar um tempo sem trabalhar. Precisamos ver se as tabulações estão corretas, então há necessidade de se fazer a monitoria, pelo menos por amostragem dessas ligações, ou seja, o cara está tabulando corretamente, porque quando eu for devolver isso no CRM, se ele não tabulou corretamente, não vai ser bom. O cara está tabulando, né? O cara, quando. Veja, a gente tem algumas configurações. O cara, quando está tabulando, o sistema tem isso, né? É, quanto tempo eu tenho para finalizar a ficha, né? O meu tempo de pós-chamada. Quando eu dou uma tabulação, o sistema desliga. E aí eu tenho um tempo, que é o tempo de finalização, para que eu termine no CRM de cobrança, do credor, do banco, qualquer que seja, eu tenho um tempo para encerrar aquela operação. É, aí eu tenho dois problemas, né? Aqui para falar assim diretamente para vocês. Primeiro, que nem todas as tabulações necessitam de um tempo de finalização, né? Por exemplo, não é a pessoa, né? O cliente não está. Eu não tenho que fazer finalização. O tempo de finalização é zero. Então, se você for lá no sistema e configurar que nessa tabulação o tempo de finalização é zero, morreu. Vai desligar a ligação e o operador vai estar apto para receber outra ligação. E isso é um problema que mascara, por quê? Mascara outra situação, né? Apesar, eu estou falando, isso não está aqui nessa questão, mas é uma consideração importante. Quando o operador está em finalização, não é contado como tempo ocioso, afinal de contas, ele, em tese, deveria estar trabalhando. Né? Então, isso precisa ser ajustado adequadamente. E a questão das pausas. Se o operador não entra e sai de pausa toda hora só para receber menos ligações, se o operador não fica logando e deslogando do sistema toda hora, que essas são coisas importantes, que é para manter o ritmo da produtividade. Outra coisa que é importante é ter centrais de atendimento, que a gente chama hoje de filas DAC, com vários operadores. Quanto mais operadores você tem numa determinada fila, melhor é a taxa de entrega de qualquer discador, não é só do nosso, de qualquer discador. É melhor a taxa de entrega. E quanto mais segmentado for, pior vai ser. Por quê? Imagine só a situação: eu tenho 10 operadores e eu estou fazendo um monte de ligação. Atendeu a primeira, eu não paro com as outras, porque eu tenho 9 ainda para atender. Né? Não, eu estou fazendo. Eu tenho um operador só. Eu mandei a ligação para ele, as outras ligações eu tenho que parar. E aí o negócio não caminha. Mas que é uma questão da execução do mailing. Ou seja, o mailing do call center ativo só executa quando eu tenho operadores que estão precisando de ligação, senão ele não executa. E aí as coisas param. Então vou colocar na orativa, não para nunca, mas aí eu não tenho quem atende, eu tenho desperdício de ligação. Então, é uma questão que exige equilíbrio. Tá? Para a execução do mailing, para que a gente não queime o mailing, para que a gente não rode mailings muito rapidamente, ou uma coisa que eu já vi em muitos clientes que acontece, né? Chega no fim do dia, não terminou o mailing. Aí no dia seguinte, gera-se um novo mailing. Porque eu preciso saber, o cliente saiu do estoque, eu não posso mais ligar para esse, para aquele lá, tal. Gera outro mailing. O que acontece? Começa a discar para o começo do mailing de novo. E o fim nunca é discado. E aí eu não estou trabalhando o meu estoque como todo. Então, a compreensão do mecanismo de mailing é importante para todo mundo. Tá? Vamos avançar? Então, eu acho que eu cobri mais ou menos todos os tópicos que eu imagino relevante, que vocês têm que manter em atenção constante na operação de vocês,
No caso de uma operação ativa, o receptivo, é claro, é outro, né? É outra coisa. E que a mensagem principal é manter os operadores ocupados, né? Trabalhar todo o meu estoque e segmentá-lo, para saber da onde eu quero tirar, da onde eu posso tirar a minha conversão. Porque, veja, é claro, né? O banco, né? Me manda 10 mil devedores. Né? O banco gostaria que os 10 mil pagassem, é claro, né? Quem não gostaria? E vocês também gostariam de receber a comissão pelos 10 mil. Mas isso não vai acontecer por uma série de fatores. Então a gente tem que maximizar o que a gente consegue converter. E para maximizar o que a gente pode converter, não basta usar o discador como um moedor de carne. Disca, 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 disca. Então a gente tem que combinar estratégias. Essas estratégias são combinar URA CPC, agentes digitais, agentes humanos, né? Diferenciar os clientes que são a pessoa certa dos que não são. Aqueles que não são, a gente tem que buscar alternativas de contato. Eu sei que acontecem coisas, né? Falando nesse aspecto pessoal, especificamente falando. Liguei para o. Você vai falar com o senhor João? Não, não conheço o João. É o cara, mas ele não disse, ele disse que não é, né? Ou ele pergunta, quem gostaria? Aí você se identifica e fala, não, não conheço nenhum João. É o João, entendeu? Mas aí você vai precisar de um ato falho, entendeu? Para que o cara uma hora escorregue e fala, não, sou eu mesmo. Então, eu entendo que muitas vezes o cliente está mentindo, mas a gente tem que medir isso em relação ao nosso estoque completo, entendeu? Porque quando o cara tá nessa de falar, por exemplo, que não é ele, cara, é difícil, né? É frustrante, né? Porque ele falou 5 vezes que não é ele, cara, é difícil na sexta-feira. Não sou eu mesmo, pode falar, né? As coisas são complicadas, é complexo porque a gente trata com seres humanos, né? Então a gente tem que tentar alternativas. Outra coisa que a gente tem que estar muito atento é quando a gente faz ações massificadas de URA CPC, de agentes digitais, a gente tem que buscar dentro da mensagem que a gente está enviando, ou mesmo de WhatsApp, ou de e-mail, a gente tem que buscar dentro da mensagem uma forma de capturar rapidamente a atenção do cliente. As mesmas regras que servem para o marketing digital também servem para a gente, ou seja, rapidamente capturar, criar um interesse do cliente negociar com a gente, do cliente converter com a gente. Claro que respeitando os limites da ética, porque senão muitos vão ter problema. Eu já vou responder aqui a Vicota. Respeitando os itens os aspectos da ética, porque isso causa muito problema, né? Você tem um prêmio excelente para você, né? Você me pagar logo, né? Depois quando o cliente vai atrás. Então isso acaba criando até reclamações junto aos credores, às ouvidorias, ao Reclame Aqui, porque você está fazendo, né? Mas você tem que dar uma mensagem que seja efetiva, né? Ou seja, não consta o pagamento. Eu falo muito de cobrança porque eu tenho um background de cobrança, mas isso vale para tudo, né? Eu tenho uma excelente oferta para você que pode ajudar você a realizar o seu sonho. Ouça a minha oferta, né? Realize o seu sonho, né? Resolva os seus problemas, né? E aí você vai dar a solução do problema do cara, né? Mas essa estratégia no meu público não está dando certo, porque todo mundo aqui é mal-humorado. Quando eu falo assim, o cara já fica bravo. Como eu disse, cada negócio, cada segmento, tem que ser modelado de acordo. Mas assim, não desperdiçar o tempo da outra pessoa também com liga e desliga, né? Dar uma mensagem efetiva, né? Bom dia, eu tenho uma oferta especial do banco X para você, né? Mas se eu falar assim, o cara não vai querer. E se você falar diferente, a hora que você falar que é do banco X, ele vai querer, entendeu? Mas de qualquer forma, você tem que fazer tentativas, né? A gente tem até algumas URAs aqui que fazem A e B, né? A minha equipe de suporte aqui balançou a cabeça que sim, né? A gente faz
mensagem A e B para poder tentar descobrir qual que é a melhor, né? Então, dá até para fazer, mas isso é importante. Então, acho que essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Então, pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês, a participação de todos. Como eu digo sempre, acionem os nossos canais. É claro que as questões táticas, né, do dia a dia, a ligação que não completa, o sistema que caiu, o mailing que não sobe, não são coisas que acontecem mesmo. Esses são, né, diretamente nos pontos. Mas as questões estratégicas que vocês veem, ou que vocês gostariam de ver para o futuro de vocês, fundamental, né? Usem os nossos canais, usem o canal do Fast 360, provoquem a gente, né? A gente muitas vezes tem a solução para o seu problema, já tem, entendeu? Só que a gente precisa ouvi-lo, né? Às vezes até uma solução fácil, uma combinação fácil de ideias, de serviços, né? Mas a gente precisa saber dessas questões. Então, eu acho que é importantíssimo que vocês acionem a gente pelo Fast 360 e a gente vai trazer tudo isso na pauta. No nosso roadmap, até no próximo encontro, eu vou trazer aqui o roadmap detalhado das coisas que a gente está planejando ainda para este ano, tá? E as coisas que a gente está planejando para o ano que vem, para que vocês tenham uma visão. A gente fez um trabalho muito importante, só para encerrar aqui, que foi a migração que a gente está encerrando agora para o Java 21, né? Que é o Java mais novo que existe, para trazer melhores recursos e mais modernos. Isso está sendo complementado com o fim do suporte do Ubuntu 14.04, né, que já tem 10 anos, e a gente vai começar agora, a partir de julho, o suporte ao novo Ubuntu, que é o 24.04, que vai trazer também mais segurança, mais modernidade, ferramentas novas, né? E nós vamos trazer aqui monitoria automática para dentro do sistema, vamos entregar para vocês aí o Contact Studio, tá? Então, tem muitas coisas aqui que a gente tem preparados. E tem algumas coisas que elas estão pré-prontas, mas como tem demanda baixa de mercado, a gente acaba não entregando, né? Ou não ofertando, mas a gente tem ainda. Então, eu falo, antes de você procurar, pergunta para a Bruna, né? Bruna, vocês não teriam, né? E aí, de repente, teríamos ou não teríamos, né? A gente pode falar, mas assim, considerem fazer essas perguntas, porque, por exemplo, uma coisa que a gente tem, mas que tem um uso muito baixo, a gente tem videochat, né? É uma possibilidade da gente expandir para quem tiver esse tipo de necessidade. A demanda é baixa, né? Mas está lá, né? Se você falar assim, eu estou precisando de um videochat. Aí a Bruna vai apresentar para vocês o videochat, e de repente é a solução que atende a vocês, de repente não é, né? A gente vai, a gente vai analisar, mas assim, a gente tem muitas soluções aqui que a gente já colocou para outros clientes, né? Mas como tem baixa demanda, a gente não sai ofertando. Mas está aqui, dentro de casa. Perguntem, né? Vocês, por um acaso, teriam? E aí a gente vai dizer se sim ou não, né? Se a gente tem e se sim, se ela é boa, né? Porque às vezes a gente tem uma solução que é meio capenga, a gente também não quer vender, porque você sabe, né? É só encrenca para vocês e para a gente. Ok, pessoal, muito obrigado. Aguardo vocês no dia 15 de abril, 15 horas, como sempre, tá? Não sei como que vai ser quando cair nos sábados e feriados aí, mas a gente vai se organizando. Mas dia 15 de abril a gente está aí. Muito obrigado, pessoal.